Olá, jovens humanos, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. E hoje, como vocês já devem ter visto aqui, vamos contar apenas relatos sobre sombras, criaturas das sombras. E vocês já tiveram uma história dessa? Ou alguma outra história sobrenatural? Já sabe, né? Se teve, me manda que eu quero saber e eu quero contar a sua história, tá bom? Eu sempre deixo o e-mail para vocês mandarem os relatos, contos, suas histórias aqui na descrição do vídeo. Então, se tiver, já sabe, né? Me manda aí que eu quero muito saber. Já curte o vídeo aqui porque vocês já sabem que as histórias vão estar legais. Compartilhe esse vídeo com um amigo bem medroso, porque o nosso objetivo aqui, vocês sabem, né? É curar os traumas dos medrosos. E comenta, deixa seu comentário aqui, é sempre muito bom interagir com vocês, eu gosto bastante. Então é isso, sem mais delongas, vamos para os relatos. E o primeiro relato chama A Sombra. Eu moro numa comunidade ribeirinha. É uma comunidade pequena, sabe? Cheia de crenças, cultura. Aqui as pessoas acreditam facilmente no sobrenatural e levam ele muito a sério. Eu não sei ao certo o que era ou o que queria, mas a minha família foi atormentada por um tempo, ou por algo, ou por alguém, que vimos apenas como se fosse uma sombra alta. O negócio foi tão sério que a comunidade decidiu fazer uma novena em minha casa, e a partir daí nunca mais vimos aquele troço. Como fazem anos, eu provavelmente não vou lembrar de tudo, mas vou citar os eventos que me marcaram muito e que ainda estão frescos na minha memória, como se eu tivesse vivido tudo ainda ontem. A primeira vez que eu vi o troço, meu pai estava viajando. Ele com frequência passava dias fora de casa a trabalho, assim como boa parte dos homens da nossa comunidade. Quando ele viajava, eu gostava de dormir com a minha mãe. Não sei, a cama dela sempre me pareceu melhor que todas durante a minha infância. Quando cresci, percebi que não era necessariamente a cama, mas sim a presença dela. Enfim, era uma noite dessas, que meu pai não estava e eu dormia com a minha mãe. Aí, sem nenhum motivo, eu simplesmente acordei no meio da noite. E foi assim, do nada. Apesar de sonolento, eu realmente queria voltar a dormir, mas eu não conseguia. Bom, me revirei na cama tentando achar uma posição. E em um momento, eu me virei de barriga para cima e fiquei de frente com a entrada do quarto. Minha mãe não fechava a cortina quando meu pai não estava lá. Então ela ficava meio que amarrada no canto e dava para ver claramente o batente da porta. Eu firmei os olhos, esfreguei, tentei identificar o que eu estava vendo. Acho que, por ainda estar meio sonolento, eu demorei a entender. Primeiro achei que pudesse ser meu pai, mas ele estava viajando. Demorou alguns segundos, mas eu lembrei disso. Depois achei que pudesse ser meu irmão, mas meu irmão era pequeno, tinha uns 7 anos na época. E só então minha ficha caiu e pude perceber o quanto aquela figura era estranha. Era apenas uma sombra, algo mais escuro que o próprio escuro. Já ouvi isso antes. Mesmo sendo à noite, eu podia ver a silhueta daquilo perfeitamente, pois era um escuro total que se formava naquele ser. Outra coisa que me chamou a atenção era o tanto que ele era alto, sabe? Ele estava lá na entrada do quarto e eu não conseguia ver o topo da sua cabeça. Se ele fosse entrar para o quarto, ele teria que se abaixar, pois era mais alto que a própria porta. Eu fiquei com muito medo. Chamei minha mãe, ela acordou bem a contragosto, mas me ouviu. Olhou para a porta e não havia nada lá. Ela simplesmente me abraçou e disse que estava tudo bem. Eu demorei, mas eu voltei a dormir, um tempo depois. Outro fato que me lembro aconteceu com meu pai. Ele estava em casa, era noite de lua cheia, então mesmo à noite a casa e os arredores ficavam bem claros, completamente iluminados. Meu pai estava na cozinha pegando algo, quando eu o ouvi dizer: "Quem tá aí? Precisa de algo, amigo?" Como ninguém respondeu, eu o vi saindo de casa e uns minutos depois voltando sem respostas. Quando voltou, nos contou que viu uma sombra espiando pela janela. Meio que de canto, sabe? A janela estava aberta e a sombra estava bem no cantinho olhando para ele. Ele contou que não conseguia ver detalhes, tipo olhos, nariz, boca. Era apenas uma sombra mesmo. Mas falou com firmeza que viu a tal sombra claramente. Quando ele tentou se comunicar, ela foi embora. Ele ainda foi capaz de ver a sombra se afastando, andando para fora da propriedade. Ele disse que era muito alto,
tinha mais de 2 metros facilmente. E, claro, era extremamente escuro. Alguns dias depois da experiência do meu pai, minha mãe estava fazendo almoço e viu a sombra passar pela porta da frente da casa e ir para dentro. Ela tomou um susto imenso e nem terminou o almoço. Foi para a casa de uma vizinha. Quando a gente estava voltando da escola, ela nos esperou antes da entrada da casa e nos levou para a vizinha também. Só retornamos para casa quando meu pai chegou. Ele vasculhou tudo e não encontrou nem vestígio de quem tivesse entrado ali. Quando a minha mãe contou o que tinha visto, meu pai e eu perdemos a cor. Ela disse: era muito alto e eu vi apenas uma sombra, muito escura. Meu irmão também teve seus encontros com a tal sombra, mas eu confesso que eu não lembro muito dessa parte da história. Em alguns momentos, eu a vi novamente, mas assim, bem rápido, tipo passando de um cômodo para o outro. Nunca mais a vi daquela forma como na primeira vez, nitidamente, parado, me encarando. Como eu já disse, depois da novena, nunca mais eu vi nada, nem eu nem ninguém da minha família. Nunca soubemos o que era ou o que queria, mas acho que eu nem quero saber também. Prefiro que ela apenas fique bem longe de mim. Gente, eu acho que eu já comentei aqui uma experiência que eu tive com um ser que parecia uma sombra, mas ele era sólido, sabe? Mas enfim, eu não vou entrar em detalhes, que eu acho até que eu já contei essa história que mordeu minha mão. Mas assim, de onde será que vêm esses seres? Será que eles têm essa forma exatamente para assustar a gente? Ou será que de fato essa é a forma deles, né? Eu sempre fico curiosa para saber disso. E assim, será que é algo que a gente faz que atrai eles? Ou será que eles são tipo mandados? Porque assim, gente, nem todo mundo mexe com magia, claro. Mas magia é muito questão de intenção. Então, às vezes, uma pessoa com inveja, com raiva de você, aquela pessoa que tá com tanta raiva de você que fica pensando em você o tempo inteiro, te mandando energia negativa, coisa negativa o tempo inteiro, também é capaz de te mandar um tormento aí na sua casa, sabe? Então, eu fico sempre pensando isso, assim. Porque o menino começou a ver, o pai viu, a mãe viu, e só depois que fez uma novena que foi embora. Então, será que alguma coisa que a gente desconhece, ou até mesmo ele desconhece, aconteceu e ele não estava sabendo, né, para poder comentar aqui, e abriu um espaço para esse ser entrar, ou alguém enviou esse ser? Eu sempre fico... Eu me pergunto sempre por quê, sabe? Para mim essa é sempre uma questão. Mas vamos para a próxima história, que chama Passos no Corredor. Vamos lá. Eu estava no meu quarto tentando encontrar algo para assistir na Netflix. As luzes estavam acesas no meu quarto e no corredor, e a porta estava aberta. Do meu quarto eu podia ver o corredor e o quarto do outro lado. Enquanto eu estava lá, ouvi alguém andando no corredor. Eu podia ouvir o chão rangendo sob o peso. E tinha que ser alguém bem pesado para o chão fazer aquele barulho daquele jeito. Olhei para o corredor e desci as escadas. E não havia ninguém lá. Eu até verifiquei o outro quarto e nada. Pensei talvez que fosse um dos nossos cachorros, mas eles estavam todos lá embaixo e meu gato estava no quarto comigo. E ele não é muito grande, então sei que ele não teria sido capaz de fazer aquele barulho no chão. Infelizmente, tenho que dizer que essa não foi a primeira vez e acho que não será a última vez que algo assim acontece. Quando a minha avó dormia no meu quarto, ela dizia que ouvia e via sombras se movendo no corredor e naquele outro quarto, ao quarto que dava para você ver do outro lado do corredor, tá? Meu pai e meu tio já ouviram pessoas subindo as escadas quando eu não estava em casa, passos pesados, como se alguém estivesse de botas. Também já ouvi quando estava na sala de estar, mas é claro que quando vou verificar eu não encontro nada. Bom, ainda não sabemos o que é isso e nunca progrediu. Tipo, sempre foi isso, sombras e passos, nada além. Todos em minha casa já ouviu. É como se outra pessoa também morasse aqui e eventualmente a gente pudesse ouvir ela como se ela estivesse só transitando pela casa. Nesse caso,
minha opinião. Eu acho assim, que existe uma possibilidade bem grande de ser algo tipo uma impressão, sabe? Porque uma assombração, eu acho que eu nunca ouvi uma história de uma assombração que não progride. A assombração, quando ela tem o objetivo de realmente assombrar, de atormentar, ela progride porque ela quer encher o saco ali, ela quer que você saia da casa ou ela quer que você faça alguma coisa, então ela precisa de alguma forma chamar a sua atenção, de tirar ali da inércia. Então se ela fizer sempre as mesmas coisas, acaba que você vai acostumando. Assim, minha teoria, viu, gente? Mas nesse caso aqui, era sempre as mesmas coisas, era passo no corredor, gente andando de um lado pro outro, sombras. Então acho que pode ser alguma impressão de alguém que já morou lá, nessa casa, e fica repetindo os mesmos hábitos que tinha, né? Não sei, é o que eu acho. O que vocês acham? Comenta aqui que gostaria de saber. A próxima história chama Um Changeling ou Criatura das Sombras. Gente, eu não sei pronunciar isso, é assim que pronuncia? Changeling? Changeling? Eu já ouvi falar dessas criaturas, mas eu não sei pronunciar. Mas vamos lá. Em 2012, moramos numa pequena cidade do interior que eu não vou citar o nome. Ficamos lá por mais ou menos uns 3 anos, e foi lá que meu filho mais novo nasceu. Desde sempre ele foi uma criança muito doce e tranquilo. Desde bebezinho quase não chorava, sempre muito calmo, nunca deu trabalho. Um dia, era assim, fim de tarde, ele adormeceu e eu o coloquei no berço. Passei um café como de costume e sentei na varanda olhando o pôr do sol. Era um pôr do sol lindo. A casa que morávamos era no formato tipo de L, e a janela do quarto das crianças era a ponta do L, e ficava para o lado de dentro da varanda e não para fora. Ou seja, de onde eu estava sentada, se eu olhasse para o lado, olharia diretamente para a janela e para o interior do quarto. Não, então pelo que eu entendi era tipo assim, tinha uma varanda assim e tinha uma parede assim. Aí essa parede assim era a parede do quarto da criança e tinha uma janela nela pro lado de dentro da varanda. Então ela sentava nessa parte da varanda e a janela estava aqui e ela conseguia olhar para cá. Foi o que eu entendi. Então eu tomava meu café calmamente quando senti uma rajada de vento muito frio vindo da janela do quarto. Olhei na mesma hora para a direção da janela e senti um aperto no peito. Senti uma necessidade inexplicável de ir olhar o meu bebê, o que eu havia acabado de pôr no berço. Assim que cheguei na porta do quarto, eu travei. Ao lado do berço havia uma sombra, uma figura alta de uns 2,5 metros. Olha lá os 2 metros de novo. Muito, muito, muito escura, parecia um pilar. Eu sou péssima em medidas, mas eu sabia que da parede ao teto eram uns 3 metros, então do chão ao teto, né? Eram uns 3 metros, e a cabeça daquela sombra chegava bem próximo ao teto. Eu soltei um grito que até meu bebê acordou. A sombra então se dissipou diante dos meus olhos. Eu peguei meu bebê, que desse dia em diante nunca mais dormiu no quarto sozinho. Eu também não deixaria. Um tempo depois, num encontro de família, vi uma prima que eu gostava bastante. Tinha muitos anos que eu não a via. Ela tinha virado uma espécie de vidente esotérica. Não sei ao certo. Comentei com ela sobre o que tinha acontecido no quarto do meu bebê, e ela disse que poderia ser um changeling. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Ela me explicou que essas criaturas tinham o hábito de roubar bebês humanos, ou trocar os bebês por um dos seus, principalmente quando os bebês eram bem tranquilinhos. Apesar de gostar muito dela, achei essa explicação um pouco mais fantasiosa. Não conseguia ver muito sentido num sequestro sobrenatural, mas eu não estava disposta a arriscar também, né? Meus filhos, depois disso, foram batizados e, até crescer o suficiente, sempre tinham prego por baixo de seus colchões. Olha, essa eu não conhecia. Não sei o que eu vi, mas sei que não quero aquilo perto dos meus filhos. Olha, a do prego eu não conhecia, hein? Essa é nova pra mim. Mas o que será que era, né? Que estava olhando a criança. Mas tem aquela característica, porque no outro relato que fala sobre os passos, ele fala só tipo sombras normais e passos, né, pelo que eu entendi. Agora, esse outro aqui já parece com o primeiro, né, que era muito alto e muito escuro, estranho, né. Mas a do prego, fica a dica, eu não sabia.
Sabia assim, tem algumas magias que usam prego, magias de proteção, usa o prego enferrujado para repelir. Mas assim, prego debaixo do colchão, essa é nova. Mas então vamos para o próximo relato. Atrair uma criatura das sombras. Então, vamos ver, prestar atenção para a gente fazer diferente. Sempre acreditei no sobrenatural e sempre gostei de assistir a programas sobre pessoas que passaram por alguma experiência. Nunca tinha acontecido nada comigo pessoalmente, sabe? Que eu pudesse dizer que, sem sombra de dúvidas, fosse algo sobrenatural. Um dia, a caminho do trabalho, eu estava ouvindo um programa de rádio sobre aplicativos que você pode instalar no celular para rastrear um fantasma. Não acredito, gente. Bem parecido com aqueles EVP que você vê em programas de caça-fantasmas. Baixei alguns diferentes só por diversão, para ver como funcionava e o quão falsos provavelmente eram. Tipo coisas geradas por computador para aparecer e te assustar, coisas cafonas. Enfim, experimentei alguns no meu celular, no trabalho, por um tempo. Mas depois eu vi que escureceu e eu fiquei sozinho no escritório, aí eu fiquei com medo. Né? A hora que o bicho pega. Nunca vi nada, nem obtive nenhuma suposta prova. Aliás, eu trabalho no turno da noite, então durmo bastante durante o dia. Bem, depois que cheguei em casa, praticamente não pensei em mais nada. Fiz a minha rotina habitual, comi, assisti TV e fui dormir. Um pouco depois, pensei que estava tendo um sonho, mas eu abri os olhos e vi uma figura escura em cima de mim. Ela estava inclinada sobre mim, me sufocando e dizendo que eu podia lutar o quanto eu quisesse. Você pode lutar o quanto quiser, mas não pode me parar, foi você quem me chamou. Lembrei-me de pensar que meu colega de quarto estava no quarto ao lado. Então, se eu conseguisse fazer um barulho alto o suficiente para ele ouvir, ele poderia vir me ver e com sorte espantar aquela coisa. Eu não conseguia falar porque ela me segurava cada vez mais forte. Eu senti uma sensação avassaladora de terror que nunca havia experimentado antes. Tentei agarrar o travesseiro ao meu lado para empurrar algo na minha mesa lateral, na esperança que alguém ouvisse. Mas não consegui segurá-lo com firmeza. Tentei gritar ou berrar o nome do meu colega de quarto, mas mal consegui emitir um som. Ouvi alguém andando pelo corredor em direção ao banheiro que ficava bem em frente à minha porta, e a sombra escura se virou para a porta, soltando meu pescoço por um tempo suficiente para que eu gritasse o mais alto que eu podia. Assim que fiz, a figura desapareceu, e meu colega de quarto entrou correndo para ver o que estava acontecendo. Eu tremia muito e chorava histericamente, tentando contar a ele o que tinha acabado de acontecer, mas mal conseguia dizer alguma palavra inteira. Fiquei com tanto medo de que aquilo voltasse que dormi no sofá por uma semana. Tentei pesquisar informações sobre coisas assim, mas a maioria dos artigos diz que é uma paralisia do sono, e eu discordo. Não tenho certeza do que era, mas eu nunca tinha acontecido nada comigo assim antes. Não sei se de alguma forma abriu algum portal com esses aplicativos, ou se os dois são apenas uma coincidência. Desde que isso aconteceu, não consigo me livrar dessa sensação incômoda que nunca vai embora. Estou com uma sensação muito ruim e não sei o porquê, mesmo quando as coisas estão bem. Talvez seja só minha imaginação fértil, talvez, mas mesmo assim obrigada por me dar um lugar para contar minha história onde as pessoas não pensem que eu sou louco. Olha, louco não, mas eu classifico isso como ideia de jirico. Gente, a gente não brinca com essas coisas. Olha, eu sou super a favor de falar sobre o assunto, de estudar sobre o assunto, de discutir sobre o assunto, saber o que fulano, ciclano, beltrano pensa e compartilhar o que eu penso, e às vezes a gente junto começa a pensar de outro jeito. Então assim, eu sou super a favor disso, sabe? Mas assim, brincar, aplicativo, gente, para, não faz isso não. Tipo assim, tá caçando sarna pra se coçar, sabe? E a gente dá espaço, a gente dá abertura para coisas que tá além da nossa compreensão e que a gente não faz ideia do que aquela coisa quer, se é só tirar uma com a nossa cara
ou se realmente tem algum outro objetivo, ou se quer, sei lá, dar uma de Annabelle e possuir a gente. A gente não sabe, então não brinca, sabe? Mas assim, sobre a paralisia do sono, eu concordo, porque na paralisia do sono, chega um momento que você tá consciente de que você tá na paralisia. Porque não dá, gente, é uma sensação de peso no corpo muito grande, uma sensação de realmente não conseguir mexer. E no caso aqui, ele tentou, ele só não teve força o suficiente, pelo que eu entendi. E outra questão também é que assim que o negócio soltou o pescoço dele, ele conseguiu gritar. Então não foi um esforço dele em si para conseguir se mexer, mexer o dedinho, mexer a ponta da língua, enfim. Foi realmente ele que o negócio se soltou com o barulho do amigo lá passando pelo corredor e ele conseguiu gritar. Então eu acho que não foi uma paralisia do sono, porque se fosse, depois que ele acordou, ele teria sentido, sabe? Tipo assim, ele saberia, o corpo dele ia mudar, ele saberia, nossa, eu tava numa paralisia do sono. Mas enfim, o que vocês acham sobre esse relato? Você já fez uma caquinha dessa? De baixar um aplicativo pra caçar fantasma? Ou algo parecido? Ó, Tábua ou Ouija entra na classificação de caquinhas, viu? E também a brincadeira do copo, da moeda eu já fiz essa caquinha, mas eu era criança, gente. Eu era café com leite. Enfim, vamos para o próximo relato que chama Minha Gata Também Viu. Eita, gato vem mesmo, né? Inclusive eu tenho um relato do meu gato, mas eu não vou contar. Hoje não. Quem sabe vocês me mandam algumas histórias aí de bichinhos que viu coisas e a gente faz uma seleção e eu conto o relato do meu gato, né? Ele vai ficar esperando aí, ó. Vamos lá. Só temos essa gatinha, sabe? Tem mais ou menos uns 6 meses, desde que encontramos ela ainda filhote no quintal. Devido ao comportamento errático geral dos gatos e a necessidade adolescente de bancar o bobo, é difícil dizer se ela já percebeu alguma coisa fora do comum pela casa. Isso até alguns dias atrás. Gente, não é não. Gato pode ser um bicho atentado quando é mais novo e brincar e ficar, né? Mas quando ele vê alguma coisa assustadora, não tem como disfarçar. Mas vamos lá. Como trabalho à noite e durmo a maior parte do dia, acabo não tendo muito tempo para dar atenção a ela. Então, geralmente, o tempo que passo para me dedicar a ela é na parte da manhã, logo após o trabalho, entre umas 7h30 e 10 horas, quando participamos do nosso ritual de esfregar a barriga e mutilar as mãos. Já passei por isso. Era por volta de 8h30. Estávamos no meio do nosso ritual, sentados na cadeira do computador, quando pelo canto do olho vi um breve vislumbre de uma sombra escura passar pela minha porta e descer o corredor. Ao mesmo tempo, a minha gatinha olhou para cima e começou a olhar naquela direção. Ela ficou olhando por tanto tempo que eu a coloquei no chão, onde ela correu para o corredor e ficou lá olhando para os dois lados do corredor, por cerca de 1 minuto, antes de voltar para o quarto e pular de volta no meu colo. Eu sei que não eram meus pais, porque a minha mãe é baixa, enquanto a sombra era alta. Embora o meu pai seja mais alto do que eu, essa sombra parecia ser do chão ao teto. Olha lá, de novo. Parte de mim pensou que eram os faróis dos carros passando e fazendo as sombras se moverem ou algo assim, mas isso não ia explicar a reação da minha gatinha, porque ela não estava nem olhando quando eu vi a sombra passando, porque os olhos dela estavam fechados, sabe? Eu estava fazendo carinho nela. Mas ainda assim ela olhou na mesma direção depois que a sombra passou. Ou seja, eu vi a sombra e depois ela também olhou na mesma direção. Como se ela tivesse ouvido alguma coisa passar e ela olhou naquela direção. Outra coisa estranha foi que quando ela voltou para o meu colo, porque geralmente quando a sua atenção em algo é quebrada, ela sai para encontrar outra coisa para fazer. Mas dessa vez ela voltou imediatamente para o meu colo e ficou estranhamente quieta. Sei que isso não é nada emocionante, mas eu só queria saber o que vocês acham. Meu povo. Assim, eu não acho que tem que ter um bicho estranho, bizarro, para ser algo emocionante, né? É o que eu penso, pelo menos.
eu acho que coisas que a gente fica se questionando, será que foi, será que não foi, será que isso, será que aquilo, na minha opinião é muito mais emocionante. Mas tem gente que precisa daquele terrorzão, né? E eu acho o bicho uma coisa muito, muito pura, né? Porque às vezes um amigo, um ser humano, ele pode estar ali te trollando, pode estar querendo te testar, né? E o bicho não tem motivo para fazer isso e ele não vai fazer. Então, quando é algo inesperado vindo de um animal, a gente ainda fica mais cabreira do que de um ser humano, né? Mas é isso. Me mandem relatos de coisas que vocês viveram com seus bichinhos, que seus bichinhos viram, que eu vou adorar fazer uma seleção sobre isso, e eu tenho um relato sobre isso. Mas eu só vou contar quando tiver a seleção todinha dos bichinhos, tá bom? Então vamos para o próximo relato, que chama A Sombra que Morava na Minha Casa. Rapaz, essa debochada, essa morava. Vamos lá. Hoje escrevo sobre algumas experiências que tive enquanto crescia. Sinceramente, acredito que isso teve a ver com a minha falecida mãe. Acredito que ela tenha tido relação direta com esses acontecimentos, pois todas essas coisas desapareceram depois de seu falecimento. Desde a adolescência, foi quando a minha mãe adoeceu, lembro-me de ver uma sombra. Era uma sombra preta, que estava sempre pairando pela casa. No começo eu tinha medo, mas com o tempo eu me acostumei. Uma lembrança que tenho é de que quando eu estava estudando para as provas finais da escola e ficava até a altas horas da madrugada, ela me espiava por trás da parede. Quase brincava de esconde-esconde comigo. Eu costumava estudar com a porta do meu quarto aberta, para poder ficar de olho na minha mãe à noite, caso ela precisasse de alguma coisa. Então a sombra ficava atrás da parede, com apenas algumas partes podendo ser vistas na porta. Então era assim que você sabia que ela estava atrás da parede. Ela ficava, parte dela atrás da parede e metadinha ali, assim, de cada porta. Entendi. Certa noite eu fiquei irritada porque a sombra estava pairando e me encarando. Era apenas uma sombra, sem olhos, mas eu podia literalmente sentir o seu olhar, se é que você me entende. Olhei para cima irritada e falei em voz alta com essa entidade. Perguntei se ela gostaria de me ajudar a estudar para a prova de matemática, se não que fosse embora, pois eu não tinha tempo nem energia para entretê-la. E assim ela simplesmente desapareceu. Pelo menos tem desconfiômetro, né? Um dia eu estava na cozinha e ela estava apenas pairando. Então perguntei se ela gostaria de me ajudar a cozinhar. E logo depois ela sumiu. Em 2011, eu dei à luz ao meu filho mais novo. E eu ainda morava na casa dos meus pais na época. Meu bebê tinha apenas algumas semanas de vida. E eu estava sozinha no quintal e os meus pais estavam fazendo compras. Eu estava na sala de estar carregando meu bebê quando notei a sombra, pairada ao lado do meu carro, do lado de fora da minha porta. Ela estava lá, imóvel. Olhei para cima e perguntei: "O que você está olhando? Você nunca viu um bebê antes? Vai embora." Mas ela continuou lá. Fiquei com raiva e decidi mandá-la embora, mas dessa vez decidi ser gentil. Então apenas disse que ela estava assustando a mim e ao meu bebê. E que se não fosse por mal, ele deveria, por favor, voltar para o lugar de onde veio. Acendi alguns incensos pela casa e também deixei um no quintal. Fui colocar o bebê no berço e quando voltei, ela havia sumido. Houve também um dia em que minha mãe não estava bem. Meu irmão e a esposa moravam com os meus pais na casa principal. Eles brigavam sem motivo aparente. Essa entidade simplesmente pairava perto do carro do meu pai ou literalmente pairava perto da janela da cozinha. Era como se estivesse ali, apenas observando todos sofrerem. E acostumei a vê-la e simplesmente comecei a ignorar sua presença. A sombra desapareceu em janeiro de 2014. E isso foi logo depois que a minha mãe faleceu. Já mencionei antes que eu acredito que a sombra estava lá por causa dela, né? Acho que meu irmão e a esposa foram afetados porque moravam na mesma casa. Aqui ela falou a casa principal. Então eu imagino que ela ainda morava com os pais, mas não no mesmo teto. Devia ter alguma outra casa anexa à casa dos pais. Eu estava bem, pois não havia nada de negativo em casa. Aí, imagino que seja isso. Era só essa entidade que se tornou visível para mim. Não sei bem o porquê. Sempre fui sensível a espíritos e ao paranormal.
Agora moro na mesma casa e não há absolutamente nada a temer. Obrigada pela leitura e sinta-se à vontade para comentar. Gente. Assim, primeira coisa. Talvez realmente ela tivesse uma sensibilidade a mais que as pessoas da casa, por isso ela via. Agora eu acho muito estranho assim. Eu acho normal que algo que esteja lá por alguém específico também influencie outras pessoas da casa, porque é uma questão de energia, né? Então, se a energia daquilo lá é muito denso, muito ruim, a presença daquilo em si vai ter uma influência nas pessoas da casa. Não tem jeito. Mas é isso, meu povo. Por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E curte aqui o vídeo. Comenta as histórias. Se vocês têm alguma história para me contar, se vocês escrevem algum conto, enfim, me manda no e-mail. Eu sempre deixo ele na descrição do vídeo. Compartilha esse vídeo. E se não for inscrito no canal, por favor, né, gente? Vocês já sabem. É um sussurro pra eu te mandar uma sombra de 2 metros aí, hein? E tenho dito. Então é isso. Por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.